Porque a prevenção, ela trouxe um grande mercado para a saúde que praticamente eram poucos que Não existia, utilizavam. cara, praticamente. E não existiam. Antes da pandemia era ínfimo. Né? Seja bem-vindo a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada financeira como médico. E hoje, senta e escuta, pega o seu caderno de anotação, porque vai ter muito conteúdo, muita chinelada, mas vai ser pro seu bem. Desde já, se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito, aciona o sininho para você não perder nenhum dos nossos episódios, porque hoje a conversa vai ser muito legal, como todas as outras. Nós estamos no episódio 21 do nosso podcast, vai ser um prazer ter você aqui. Se você não assistiu os outros, gente, tem muita coisa para vocês aprenderem aí, viu? E fiquem comigo porque hoje vocês vão gostar da apresentação desse meu amigo pessoal. É a segunda vez que você vem aqui, né? Segunda vez. Segunda vez. Mas eu fiz um resumo aqui, cara, porque o currículo desse homem, é impressionante. Vamos lá, vou começar aqui. Formado em administração, formado em ciências contábeis, especialista em gestão de pessoas, mestre em educação, mais de 30 anos lecionando na academia, lecionando em mais de 20 programas de MBA, Master Business Administration, exclusivos na área da saúde. Tem muito know-how para falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje, hein, Fábio? Obrigado, viu, cara? Consultor organizacional e atualmente gestor de mercado também na área da saúde, em empresas diversas, inclusive no Grupo Santinoni. Obrigado pelo seu tempo, é um prazer ter você aqui. Hoje a conversa vai ser de gente grande, né? É isso aí. Eu agradeço a oportunidade e espero contribuir com todos aqueles que têm acompanhado o canal. Aliás, você está numa empresa na área da saúde, fazendo programas, desenvolvendo no segmento da saúde no Brasil todo. Você quer falar um pouco sobre isso? É importante projeto? falar, até porque esse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos estudando muito o mercado da saúde. Então a gente está atuando diretamente num empreendimento que é para atender a área da saúde, dentro de uma nova perspectiva de mercado. E esse projeto que está a nível Brasil, que é um Medical Center, né, onde nós colocamos o nome da cidade atrelado à marca Medical Center, ela tem uma proposta que vai ter muita sinergia com o que nós vamos falar aqui hoje. Né? Legal. Como que é o nome do empreendimento? Medical Center, aqui em Prudente. E onde que eles encontram? Prudente Medical Center, vai começar agora a construção em Campo Grande, Cuiabá, estamos fechando Sinop e Rio Preto. Mas onde que ele consegue encontrar, o médico consegue encontrar esse empreendimento? Tem algum canal? Sim, ele pode encontrar nas redes sociais, Prudente Medical Center, ou ADS Incorporadora, e agora nós estamos migrando a empresa num rebranding, né, que está sendo feito para Tectares, né, Incorporadora. Então nós estamos evoluindo dentro da questão tanto de branding quanto de qualidade para atender toda essa demanda na área da saúde. Fica aqui um merchan, né? Quem sabe o Alexandre se compadece, né? E faça uma programação de fazer um patrocínio aqui para o nosso podcast, já que é o público exclusivo que eles buscam. E sabendo que a Santinoni e a empresa já tem uma sinergia, uma parceria já, né, firmada. Na verdade, a gente só está falando dele porque eu conheço a reputação e recomendo, né, para os meus clientes. Ô, Fábio, cara, eu separei alguns dados aqui que eu queria conversar com você sobre o panorama financeiro do médico no Brasil. E eu queria já começar esse episódio falando da importância dessa relevância do médico em principalmente se melhorar para poder apresentar um resultado melhor para o paciente. Mas nós não estamos falando dele estudar um pouco mais, que é o que geralmente ele costuma fazer. Eu tirei um dado aqui, eu vou ler na íntegra, porque talvez você que está nos ouvindo concorda com essa situação. A maioria dos médicos, 71,9%, não considera sua remuneração salarial mensal justa e afirmam que ela não está compatível com o seu trabalho. E consideram justos receber mais 40,9% do que recebem atualmente. Quase 50% a mais o médico consideraria justo receber. O que, na sua opinião, faz o médico ter essa percepção equivocada
apesar da alta renda, se a gente for comparar com a Sim. média das outras faculdades no Brasil, né, dos outros profissionais no Brasil, apesar da alta renda, o que que você faz, na sua opinião, faz ele ter essa percepção aqui sobre a renda dele mensal? Certo. Para ele ter essa certeza, essa convicção demonstrada na pesquisa, com certeza ele enxerga que existe mais mercado para ele atuar, correto? Ele não teria essa visão sem estar pautado numa perspectiva de crescimento da atuação dele dentro do mercado da saúde. Então, acredito muito que ele já enxerga que existe um mercado maior, né, que ele está atuando, e muitas vezes ele não sabe como atuar dentro desse mercado. Né? Eu percebo que os médicos, os profissionais da saúde, eles já saem da academia dentro de uma concepção mais tradicional. Assim, Os professores deles são tradicionais, né? exato. E ele vai sair muitas vezes, como ele já sai trabalhando, geralmente, né? O médico já sai trabalhando, ele já entra numa esteira comum, né? Como se fosse um senso comum, onde todos os médicos vão começar a atuar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Fábio. Na sua opinião, você acredita que o aumento no número de faculdades de medicina, o aumento na demanda de médicos no mercado de trabalho aumentou muito nos últimos anos? Você acredita que isso é um fator para ele ter uma percepção de que a sua remuneração foi reduzida? Também. É um dos fatores. Um dos fatores é o volume de médicos hoje que são inseridos no mercado. E a gente tem um número, uma estatística e uma perspectiva que em 10 anos vamos dobrar o número de médicos no Brasil. Quer dizer, isso vai aumentar. Essa percepção que ele poderia ganhar mais, que ele teria mercado para ganhar mais, um dos fatores onde essa remuneração está diminuindo realmente é o volume de médicos que estão inseridos no mercado. Porém, observa-se o quê? Que todos estão trabalhando da mesma forma. E, cara, é impressionante como todos eles acreditam que o caminho para se diferenciar é fazer uma nova residência, uma nova pós, um novo curso. Não necessariamente, né? Nós não podemos tirar o nível de importância, mas não é o fator primordial. Porque muitas vezes, Felipe, ele não está explorando adequadamente a área que ele está atuando, né? Porque quando a gente enxerga um mercado que mudou o comportamento do consumidor, onde o consumidor ele mudou a forma de buscar a saúde, né? A gente tem aqui um recorte temporal que nós não podemos deixar de falar, de citar, Que é a que é a pandemia. pandemia. A pandemia mudou comportamentos. Por exemplo, pouquíssimos ou quase nenhuma pessoa era atendida em telemedicina. Criou-se uma modalidade que deu muito mais, que escalou muito mais o volume e, consequentemente, a remuneração do médico trabalhando através da telemedicina, né? Onde muitos não utilizavam, ou quase todos não utilizavam, entende? Então, a pandemia ela trouxe uma nova perspectiva do comportamento do consumidor, ela inseriu tecnologias que então não era utilizada pelo médico, né? Nós começamos a falar da medicina 4.0, medicina 5.0, ele não percebia que essas ferramentas o auxiliaria a ampliar, né, sua atuação como médico, entende? Então, esse novo mercado que nós estamos tratando aqui para o médico, ele traz também nuances que ele precisa entender, ele precisa se desenvolver e precisa praticá-las. E muitas vezes está dentro da própria especialidade dele. Vamos explorar um pouco mais isso daqui, Vamos. Fabião? Porque eu acho que isso é muito valioso, de verdade. Quando você falou sobre duas coisas, né? Comportamentos do consumidor. Como que era o consumidor antes da pandemia e como que é o consumidor depois da Certo. pandemia? O consumidor da saúde antes da pandemia, ele tinha uma visão meramente curativa. Ou seja, quando eu tenho uma dor, quando eu tenho um problema, eu vou ao médico. Correto? A pandemia ela nos trouxe uma visão agora da prevenção, que é uma outra concepção filosófica de trabalho. A prevenção mostrou para nós o seguinte, que a partir de agora eu preciso cuidar mais da minha saúde. Com exercícios, com suplementos, visitando o médico periodicamente, fazendo tratamentos preventivos, que se tornou produtos dentro da área médica. Eu oferecer hoje para o cliente tratamentos preventivos e não só corretivos. Então, essa mudança de comportamento do cliente, desse público consumidor da saúde, ele trouxe novas perspectivas de produtos na área da saúde. Então, se eu sou um cardiologista, além de eu cuidar de alguém que tem um problema cardiológico, eu posso criar produtos para que as pessoas não tenham.
Entende? Então, criou uma nova perspectiva mercadológica, onde eu não estou ali mais de forma É uma passiva. revolução. Totalmente. Agora, por que que isso aconteceu? Porque a psicologia nos ensina que uma mudança de comportamento, para que haja uma mudança de comportamento significativa, ela perpassa por 3 meses. Nós ficamos quase 2 anos dentro de uma pandemia. Mudou tudo, mudou tecnologia, uso de tecnologia, marketing, o marketing para o médico, que ampliou muito depois da pandemia, né? Hoje você tem médicos desconhecidos da população com consultório cheio, que está trabalhando exclusivamente no digital, que não tem um consultório na avenida, que não tem um consultório já de muitos anos estabelecido, mas que ele conseguiu conversar no digital com seu cliente, seu paciente e ampliou a sua atuação profissional. Então, nós temos casos de médicos que nós conhecemos que tem um consultório cheio todos os dias, que trabalha meramente no digital, por exemplo. Isso antes não acontecia. Sim. Né? E outra questão são as ferramentas, né? Quais são algumas dessas ferramentas que você acredita que fizeram essa percepção mudar? Primeira delas, que foi muito ampliada com a pandemia, foi a telemedicina. A utilização realmente dessas ferramentas acrônicas, que elas permitiram o paciente ser atendido sem ele ir ao consultório. Dentro desse crescimento da telemedicina, se criou as ferramentas para auxiliar. Prontuários eletrônicos, né, que são mais rápidos, mais ágeis, né? E começou essa perspectiva integrativa, né, que o médico pode trazer novos produtos ou perspectivas para a saúde, entendendo esse paciente pelos dados. Então começou-se a criar muitos softwares na área da saúde que criam uma inteligência para se analisar dados desse paciente. Então hoje você trabalha com dados, você trabalha com ferramentas tecnológicas, você se comunica através do digital. Então isso, na verdade, é só a ponta do iceberg dentro da medicina. Em outras áreas isso está muito mais avançado. Hoje a gente vê tanto aí nas mídias as cirurgias feitas por robô, né, robótica, hospitais aí que estão sendo testados que não tem seres humanos, né, em algumas atividades específicas, né? Eu não estou nem aqui fazendo juízo de valor disso, mas estou dizendo como a tecnologia avançou pós-pandemia para trazer novas formas para atender esse paciente na área da saúde. Então o médico hoje ele precisa muito estar antenado a toda essa evolução. E esse é o maior desafio do médico? É o maior, porque ele é formado de forma tradicional. E ele está muito envolvido com as questões técnicas da medicina. Exato. Se ele não tem alguém que vai ajudá-lo a enxergar algumas opções dentro do próprio trabalho que ele já está fazendo, vai ser muito desafiador para ele crescer essa receita dele, concorda? Na verdade vai ser muito difícil, porque todos nós, Felipe, quando nós temos uma área de formação, né, única, uma área de formação onde você tem todas as verdades profissionais estabelecidas nela, você não enxerga essas possibilidades. Então alguém com uma visão de fora, né, que nem hoje você atua na área da saúde, né, eu atuo na área da saúde, nós não somos médicos, temos visão de gestão, de planejamento, não é isso? E nós conseguimos agregar a ele uma visão que ele não é por conta de competência, ele não teve essa formação. Não. Então ele necessita de profissionais que a tenham para agregar à profissão dele. A gente chamou a atenção desse número, né, de quase 72%, 71,9% dos médicos não estarem contentes com a remuneração, mas quando ele entende o que ele pode fazer, e ainda mais os médicos que já têm alguma bagagem, não são os novos médicos que podem ter acesso a isso. Os médicos que têm bagagem, que têm um background já, eles são muito assertivos quando eles entendem quais as ferramentas, quais as manoplas que eles podem movimentar dentro da própria área que eles estão atuando para fazer uma potencialização desse resultado, dessa receita dele mensal, desse resultado financeiro mensal. E é interessante, Fábio, que sem fazer loucura, nada de... enfim, não fazendo um pré-julgamento aqui de determinado tipo de tratamento, A ou B, o que cada um acredita, aí cada um tem uma demanda de valor pessoal naquilo que acredita, mas assim,
somente vendendo o trabalho dele voltado ao resultado do paciente, ele consegue entregar muito mais resultado com uma perspectiva muito mais assertiva. Eu vou te dar um exemplo disso. Na prática, tá? Isso tudo que a gente está falando, eu vou te resumir na prática aqui. Uma pediatra do Distrito Federal, ela tem 2 concursos públicos, trabalha ali de noite e alguns horários do dia. Ela faz ali em média 25 a 30 mil por mês nos 2 concursos, ok? E aí a gente montou uma estrutura para ela atender algumas pacientes de maneira particular. Claro, a gente criou uma estrutura, mostrou para ela como ela iria fazer, ela fez alguns contatos com os gineco-obstetras para que ela pudesse ser recomendada por eles, enfim. E ela vai fazer ali um acompanhamento de primeiro ano com esse bebê. É a puericultura que eles falam, né? Certo. Se eu não me engano. Sem falsa modéstia, ela atendendo 4 pacientes novos por mês, 4 apenas, ela vai fazer mais de 60 mil reais de faturamento. Correto. E assim, quando ela enxergou isso, e ela achava que para fazer 60 mil reais, ela fazia 25 já há anos, ela nem queria mais consultório, porque ela estava desgastada por isso. Só que com o know-how que ela tem, muitos pacientes queriam ela. A gente estruturou, organizou, ajudou ela a enxergar isso e como que ela ia operacionalizar isso. Cara, ela foi para 60 mil reais de faturamento atendendo 4 novos pacientes por mês, só 4. Então, não é muito que o médico precisa fazer quando ele tem essa visão exata aí do que você está falando. Porque aí, Felipe, tem 2 questões importantes, utilizando o exemplo que você deu. Primeiro, é a maturidade desse profissional na área que ele está atuando. Né? Porque muitas vezes, por falta dessa maturidade, a pessoa fica apenas um operacional da sua atividade. Né? Ele trabalha naquela rotina viciosa diariamente e não consegue enxergar novas possibilidades. Primeira questão. Segundo, você disse aí que ela tinha um vínculo com um ginecologista, tinha um vínculo, né, com obstetra, ou seja, é a concepção da integração das especialidades. A integração não é só na questão de elas atuarem juntas sobre uma determinada doença ou problema, não. Ela é complementar a outra. Sim. Né? Ela complementa, uma complementa a outra. E dentro dessa complementação, ela criou um produto. Exato. Então, essa questão de você transformar a saúde em produtos, e esses produtos serem bem direcionados, lógico, são produtos válidos, são produtos que atendem uma dor ou uma necessidade, ou atende algo que a pessoa nem saberia que poderia precisar, né? Eu fazendo esse acompanhamento, entende quando eu falei da prevenção? Eu não tenho dúvida que esse produto que ela lançou é para prevenir alguma coisa. É para ajudar a mãe a cuidar da criança nesse primeiro ano, que a mãe tá cheia de dúvidas, ou seja, muitas perspectivas ali, muita gente dando pitaco, ela não sabe muito o que fazer. Isso. E se ela não tivesse, ela ia cometer muitos erros. Exato. Não é isso? Exato. Então eu tô... Não, e a segurança que essa mãe vai ter Isso. nesse período? A mãe de primeira viagem, eu falei com a minha esposa, falei, Isa, o que você acharia de ter uma pessoa assim? Caramba, muito barato. Mas isso não é uma prevenção? Pra caramba. Eu estou evitando errar com a melhor fase, provavelmente, da mãe, da vida dela, que é cuidar do seu primeiro filho, por exemplo. Entende? Que é maravilhoso. Então, é uma concepção, filosoficamente falando, preventiva. Eu criei um produto dentro de uma necessidade que muitos pacientes nem sabiam que tinham, mas que vai evitar uma dor ou um problema. Entende? Então, ela levou uma concepção preventiva de uma dor de alguém que sinalizou isso, ou talvez ela própria. Puxa, eu tive tantas dificuldades. Não, foi eu que montei pra ela. Foi isso? Foi eu que mostrei. Falei, o que você gosta de fazer? O que você gosta de resolver? Aí ela explicou que ela gostava mais de atender o primeiro ano, porque ela se dava melhor, porque ela gostava de explicar sobre a amamentação. Aí no segundo semestre ela gosta de explicar sobre a introdução alimentar. Cara, a gente incluiu cursos educacionais, a gente incluiu comunidade, uma disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa comunidade, que ela vai colocar todas as mães ali. Aí eu falei, doutora, olha que interessante, você vai ser uma orientadora da galera, mas você acha que uma mãe não vai ajudar a outra quando uma fazer uma pergunta? Exato. Agora pergunto para você, Felipe, agora eu que vou perguntar para o Felipe. Quantas vezes já foi sinalizado quando as mães falavam assim, como é mais fácil cuidar do segundo filho do que foi do primeiro? Pois é. Então é isso que nós chamamos de você enxergar a dor
e trazer isso para uma concepção de uma solução, de um produto, de algo que eu possa fazer para evitar esse problema, essa dor. Então nós estamos tratando de uma situação aqui que já foi sinalizada muitas vezes, mas nunca foi enxergada como uma nova forma de trabalho, de atividade ou de um produto a ser entregue. É que o médico vende isso como uma consulta. Ela já entregava quase tudo isso, mas ela não tinha empacotado isso de uma maneira assertiva. Exato, como um produto para mostrar o valor que isso tem. Exato. Porque daí olha só o que acontecia. Ela vendia consulta, o paciente às vezes não voltava no mês seguinte, porque nos 6 primeiros meses tem uma consulta por mês. Nos 6 primeiros meses ele vinha 2 ou 3 consultas, aí deixava de fazer algumas coisas, perdia a questão da amamentação, perdia algum contato com ela ali, não voltava mais, ela tinha que ficar ligando pro cara pra... Aí eu falei, você vende um acompanhamento de 1 ano com essa pessoa direto. É muito mais eficiente. É isso aí. A pessoa tem uma percepção de valor muito maior. Você depois que vendeu, você se comprometeu com a pessoa. Ela vai ter que saber, a médica vai ter que saber que ela vai precisar exercer uma liderança ali naquela família para dar um resultado. Sabe o que nós estamos falando aqui, Felipe? Para aqueles que estão nos ouvindo, nós estamos dizendo que o médico ele pode criar o seu próprio mercado a partir das dores que ele já conhece. E que ele já cuida. Exato. Entende? Então, isso é realmente sair fora. Esse é o novo mercado. É o novo mercado. É isso aí, as pessoas elas querem soluções. E soluções, repito, a gente fala isso na administração há muito tempo, que as pessoas não sabem. Você sabia que você precisava de uma lâmina de barbear, com um aparelho com 3 lâminas flexíveis? Só colocar na sua cabeça que é a melhor coisa do mundo. Ô Fábio, e uma questão interessante é que nós estamos vivendo numa época em que financeiramente aqueles produtos de microvalores não são mais tão bem vistos. Não sei se você percebeu isso. Por exemplo... Eles parecem que não trazem valores agregados a ele. Exato. E as pessoas elas estão entendendo que o que ela compra, se custa R$1 e não me trouxe nada, é caro. É caro. Agora, se eu paguei R$100 mil em alguma coisa que me agregou, que me conduziu, que me ajudou, que me evitou passar por algumas dores que eu iria passar, que mostrou alguns caminhos, alguns cenários que eu poderia fazer diferente, ser mais... É muito barato. Você está falando aí, Felipe, da concepção preço e valor. Isso. Né? Então, muitas vezes o profissional que gera o valor, ele não sabe como vender o valor. Exato. Né? Ele gera. E geralmente é o caso do médico, né? O médico não foi Exatamente. preparado para isso. Exatamente. Às vezes ele não tem essa visão empreendedora do negócio, porque ele não teve a formação empreendedora dentro da medicina. Ele teve o quê? Todo um desenvolvimento para praticar a medicina. Só que a medicina está dentro de uma concepção mercadológica. Né? É um negócio. É um negócio. E quando o médico ele assume esse negócio, é ele que está no controle do seu negócio. Então ele pode ampliar isso de forma muito rápida ou seguir uma trajetória longa como a maioria faz, que é o que está dizendo as pesquisas. Os dados estão dizendo isso. Então quando eu saio da faculdade, vou fazer 2, 3 plantões, e depois eu vou entrar numa operadora, depois eu vou ter um consultório. Mas tem uma coisa que impede o médico, Fábio. Agora que eu lembrei, cara. Sim. Que é o juramento de Hipócrates lá. Ele entende a medicina como um sacerdócio. E às vezes, muitos deles se deparam com essa barreira como se eles não pudessem ter uma remuneração maior ou mais estratégica por conta disso. Mas você já citou um exemplo aqui agora há pouco de uma médica que passou em 2 concursos com uma remuneração limitada em 2 concursos, mas que criou paralelamente um outro produto e ampliou sua renda sem deixar de cumprir aquilo que foi jurado lá no dia da sua formatura. Cara, mas ela, na verdade, na prática, ela exerce muito mais esse sacerdócio para essas 4 clientes mensais do que as 300, 400 que ela atende por semana no que nós estamos discutindo aqui, ela não significa o tipo de prática, mas ele diz o quê? O que realmente essa profissional está agregando às pessoas na vida das pessoas. É exatamente isso. Cara, e se o médico entender isso daí, cara, isso daí é importantíssimo, porque ele tem a percepção
de que esse sacerdócio impede-o de ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Pode ampliar. Potencializar. Potencializar. Porque se nós estamos falando de valor agregado e o valor agregado percebido é precificado de uma forma diferente, trazendo para uma linguagem bem mercadológica, né? Porque tem algumas questões que não tem preço. Que preço tem uma mãe cuidar no primeiro ano do seu filho da forma mais adequada possível, evitando problemas, inclusive, para o filho? Isso tem preço? Entende? Agora, as pessoas têm que perceber isso como um valor, né? Exato. E a gente está falando aqui desse exemplo da pediatra, né? Porque foi um dos mais Sim. recentes aqui que eu comentei. Mas assim, você falou do cardiologista. Fato. Um cardiologista, ele resolve... Eu tô falando aqui pela experiência que eu converso, né? Eu não sou médico. Mas assim... Só pelas experiências. Mas mais de 90% dos problemas cardiovasculares de um paciente, ele resolve com dieta e atividade física. Ou seja, ele pode ter uma integração dentro da estrutura de atendimento dele e um plano de manutenção disso, de acompanhamento disso, onde ele vai poder agregar mais valor ainda para esse paciente, fazer avaliações físicas regulares dele, com exames embutidos. Tem várias coisas que podem Felipe, ser feitas, né? Isso é uma mudança de mentalidade. É uma mudança, quando eu trouxe a questão filosófica, é exatamente isso, é uma mudança de pensamento. Para muitos, praticar dessa forma diminui mercado, diminui renda, ou seja, se as pessoas ficarem menos doentes, eu vou diminuir a minha renda. Não, não é essa a verdade. Ao contrário. A verdade não é essa. Porque a prevenção, ela trouxe um grande mercado para a saúde que praticamente eram poucos que utilizavam. Praticamente. E não existiam. Antes da pandemia era ínfimo. Não existia. E ainda é pequeno, né? Exato, nós não deixamos de ir ao médico. Se eu tenho uma percepção preventiva, eu não deixo de ir ao médico, muito pelo contrário. Eu não deixo de comprar muitas vezes suplementos, medicamentos preventivos em vez de corretivos. Quer dizer, para a indústria farmacêutica, ela continua crescendo sobre uma nova ótica, sobre um novo viés, entende? Eu vou gerar uma sociedade mais saudável, entende? E tudo isso está dentro de uma nova visão da medicina. Uma sociedade mais saudável, mais ativa, mais produtiva, Exato. Que vive mais tempo. Exato, ou seja, vai gerar mais riquezas de uma forma geral. Consequentemente, Exato. A riqueza também vem para o médico. Também vem para o médico, porque ele está dentro desse ecossistema. Uhum. Então ele não está fora de um ecossistema. Então as pessoas estão saudáveis e não precisam mais do médico? Ao contrário. Não é isso. Ô Fábio, a gente está falando aqui exclusivamente da questão financeira ali, porque realmente é o que bate mais na porta ali do médico. Mas tem uma outra questão que para o médico é muito importante. É o tempo que ele vai dedicar nessa nova perspectiva de trabalho. Porque hoje, até tem uma pesquisa, nessa pesquisa mesmo, fala sobre a questão dos médicos que fazem plantões. 64,1% dos médicos trabalham em plantões médicos. A média de trabalho de um médico por semana só de plantões, porque desses 64,1%, de cada 10 médicos, deixa eu ver aqui onde está a pesquisa que falou sobre isso, a cada 10 médicos, quase 9 trabalham em mais de 2 lugares. Correto. Mais de 2 lugares. Em média, o médico trabalha em 2,5 ambientes diferentes. A média do Brasil. Então, só de plantões ele faz quase 40 horas semanais. Fora o que ele trabalha nos outros lugares. Então, se ele tem uma expertise para fazer um trabalho como esse, com mais qualidade, com menos pessoas, que ele atende menos pessoas, ele consegue dar mais atendimento, mais segurança, mais resultado para essa pessoa, ele trabalha menos e ganha mais. Eu não falei nem trabalhar menos, é trabalhar o ideal, o adequado. Exato. Né? Porque quando a gente fala trabalhar menos, parece que dá aquela conotação. É menos do que o que ele está trabalhando. Menos do que ele está trabalhando, né? Mas aí esses dados, eles revelam duas coisas importantes. Primeiro, que tem mercado. Se eu trabalho em 2, 3 plantões, significa que tem mercado para a área da saúde. Primeira coisa. Segundo, ele não tem uma visão mais ampla da sua prática médica. Ele não tem uma visão, porque isso é o tradicional.
É o trivial quando sai da faculdade de medicina, que é ir para os plantões, seguir um roteiro já pré-estabelecido, que a maioria vai para ele, né? E acaba não enxergando essas novas possibilidades que a área da saúde hoje está possibilitando para o médico. Ela está possibilitando. Entende? E hoje, lógico, nós entendemos que a maturidade, ela vem com o tempo, certo? Mas essa maturidade, ela pode ser acelerada a partir do momento que você se desenvolve mais e a partir desse momento que você pratica isso com mais autoridade. Né? Por isso que o digital está ajudando muito esse médico, mesmo um médico novo, recém-formado, através dos resultados que ele está tendo, ele conseguir ser mais autoridade no que ele está fazendo. Ele consegue expor uma autoridade pelos seus resultados. Então isso é fundamental para que o médico entenda que a forma tradicional de praticar a medicina vai gerar resultados tradicionais. Né? E sobre isso que você está falando, só para dar uma base científica, 73,2% dos médicos não conseguem se manter financeiramente com o que eles recebem atualmente. É mais um fato. Agora, não significa que não tem mercado. Não. Né? Porque quando a gente começa a ir para um viés onde o resultado do trabalho dele dá a conotação que ele não está tendo oportunidades, vamos usar esse nome, de trabalho, não é essa a realidade da área da medicina. É que ela está se apresentando de uma outra forma. E aí tem uma coisa muito importante a ser dita. As pessoas hoje, devido toda a concepção da pandemia, que viu a morte batendo durante 2 anos à porta, eles estão investindo cada vez mais na área da saúde. Esse é um fato. Tanto é que o crescimento anual da saúde particular, por exemplo, está crescendo absurdo. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não deixam de investir em saúde. Então criou-se aí um volume, ainda mais no Brasil, que é um país continental, de uma economia, né, em crescimento, independente dos problemas que o país tenha. Nós estamos vendo a saúde como uma vertical dentro da economia, com um crescimento exponencial ano a ano, pós-pandemia. Então nós temos um novo mercado, nós temos pessoas dispostas a pagar para ter mais saúde e não cuidar da doença, não é? E só que elas precisam o quê? De produtos, serviços. Eu estou envolvido dentro hoje de uma empresa que está fazendo isso. Delas. Exatamente, está promovendo e provocando uma saúde de qualidade, uma saúde onde tratar estando com saúde é melhor do que tratar estando doente. Então isso é uma mudança cultural, Felipe. Nós estamos tratando no Brasil hoje, quando você fala em saúde, eu que acompanho saúde diretamente desde a década de 80, trabalhando em players que dentro da área da saúde, você vê a evolução disso ano a ano e o impulso disso com a pandemia, ela criou um mercado que poucos estão sabendo trabalhar dentro dele. Esse que é o desafio. Como eu vou me posicionar ou me reposicionar dentro desse novo mercado da saúde, desse novo mercado para o médico? Esse, para mim, é o grande desafio para o profissional médico. E na sua opinião, quais seriam essa pessoa médica que está ali fazendo um trabalho tradicional, está fazendo um serviço que ele gosta de fazer, está cuidando de algumas questões que ele gosta de cuidar, mas ele quer se desenvolver ainda. Certo. Na sua opinião, assim, quais são os pontos que ele precisa dar atenção, Fábio, para ele se posicionar nesse novo mercado que a gente está comentando aqui? Correto. Na minha visão, primeiro, conhecer amplamente a área que ele escolheu para atuar dentro da área da saúde. Se eu sou pediatra, eu tenho que conhecer profundamente a área da pediatria, as verticais que estão em crescimento, o comportamento da mãe, o comportamento do filho. Ou seja, se eu estou dentro dessa área, eu tenho que ampliar não só a questão médica, mas esse mercado na qual eu estou atuando. É a primeira coisa. Porque muitas vezes, eu não, como você mesmo disse, eu não explorei todas as possibilidades que a minha especialidade pode proporcionar. Sim. Não é? Por que geralmente um profissional não faz isso? Porque ele desconhece, muitas vezes, as possibilidades da sua própria área. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Porque não adianta você ser mais ou menos em muitas coisas. Então, ele deve conhecer... Vou anotar profundamente. Isso aqui, acho que a palavra certa é essa, conhecer profundamente a sua área de atuação.
Porque conhecendo, ele vai encontrar as verticais de crescimento dentro dela. Para mim, isso é fundamental. Para que ele explore profundamente a área que ele atua. Tá. Segundo, encontrar sinergia com outras áreas. Porque hoje é muito comum o intercâmbio de pacientes. Né? Então, como você disse, a obstetra que tem a parceria com a pediatra, né, que acaba fazendo um intercâmbio entre esses pacientes, né, que a especialidade pode provocar. A partir daí, aí você pode pensar em agregar novos conhecimentos. Né? Então, qual área hoje tem sinergia com a minha área, que eu me especializando nela, eu me torno um profissional diferenciado. Né? Esses dias eu conheci uma cardiopediatra. É uma especialidade que eu, sinceramente, não conhecia. Uma cardiopediatra. Eu não conhecia uma profissional e conheci. E comecei a pesquisá-la. Entrei no Instagram, eu tenho 2 filhas pequenas, e comecei a ter acesso a conteúdos que eu não tinha acesso. Que eu não conhecia. Ou seja, essa profissional tem um amplo mercado para atuar. Porque nós temos pesquisas que mostram que hoje crianças têm problemas cardiológicos. Por questão de obesidade, por questão de não praticar esportes e assim por diante, né? Então, entende? Então, é nesse ponto que eu comecei a entender que como uma especialidade, ela pode ser ampliada. Quando você fala de agregar novos conhecimentos, não só na área da pessoa, né? Porque... Aí é da questão integrativa também. Sim, mas quais são alguns desses conhecimentos? Bom, o conhecimento que tem essa interface com a especialidade dela, técnica, né? A especialidade técnica. Dentro dessa nova visão que nós estamos discutindo aqui, entender de negócios é importante. Né? O entender do negócio da saúde. Quando eu falo negócio, não é de uma forma genérica. Mas como que eu vou entender o negócio da saúde? Então, eu vou ter que entender de marketing, eu vou ter que entender de administração, de planejamento financeiro. O modelo de negócio que ele vai atuar, né? Exato, porque muitas vezes ele é levado pelo mercado a moldar, né, a sua atuação. Mas ele pode se antecipar a isso a partir do momento que ele tenha todo esse conhecimento que a gente expôs aqui. Né? Vendas, porque era incomum um médico ligar para um cliente. Era incomum um médico prospectar um cliente. Hoje já não é mais. Tem médicos hoje que têm toda uma interatividade com uma visão ecossistêmica do que ele faz, de conversar com a mãe, de conversar com o paciente, né? Eu acho o máximo quando eu vejo um médico levando o casal ou a família para fazer a consulta. Ao invés de ele levar só a pessoa em si. Exato. Porque isso é muito estratégico, cara. É uma coisa pequena, que parece aparentemente ser pequena, mas assim, se eu vou no médico sozinho, o médico tem uma percepção sobre mim. Se eu vou com a minha esposa, ele tem outra. Muito mais ampla. Mas muito mais ampla. Não é só você, eu, qualquer outro homem casado, qualquer outro, né? É uma realidade. Porque eu tô ali falando alguma coisa, não é assim não. É assim, não é assim não. Isso quando a gente leva a esposa e pode falar. É, isso. Tem mais isso, né? Tem mais essa também, né? Entende? Então, quando a gente chama... Mas isso é muito inteligente, porque a percepção que a gente tem de nós mesmos é diferente. Nem sempre é a percepção correta. E aí, quando a gente consegue, o médico, ele entende isso, ele entende que, por exemplo, se ele passar eu tenho um problema cardíaco, por exemplo, e eu tenho que fazer uma determinada dieta. Se ele conseguir envolver que a minha esposa também faça, provavelmente meu resultado vai ser muito melhor, porque eu tenho que chegar em casa, vender a ideia para ela. Exatamente. Cara, eu não vou comer isso daí não, meu. Entendeu? É diferente, é muito diferente. Agora, pergunto, a sua esposa ou qualquer pessoa que vá junto não incentivaria você a continuar aí? Com certeza. Entende? É uma estratégia. Porque hoje você tem consultórios que barram o acompanhante. Então não pode entrar, então só o paciente. Né, cara? Entende? Então são paradigmas equivocados. Né, cara? São paradigmas equivocados. Funcionava na década de 80? Funcionava. Mas nós estamos falando de uma era que começou em 90, que era da informação, que a tecnologia se ampliou, a internet, a inteligência artificial e aí por diante. Então, como você humaniza tudo isso e faz isso realmente funcionar e dá uma dinâmica diferente do que é o tradicional? Então tem muita coisa para ser aprendida pelo médico. Tem muita coisa para ele ampliar, tendo como base aquilo que eu e você não tem, que é a medicina. Uhum. Ele tem a base sólida. Além de agregar novos conhecimentos, o que você faria mais?
indo pelo viés da pandemia, a pandemia ela ensinou assim algumas competências, né, necessárias, e para o médico não vai ser diferente, na minha visão. A primeira dela é a transformação digital. Quando a gente fala em transformação digital, não é ter um Instagram apenas, não é isso. É você entender toda a tecnologia. Não vai ter que ficar fazendo dancinha lá no TikTok? Tem uns que fazem e dá certo, né? Se for bom de dança, mas tem uns que não dá, né? Então, o que acontece? Então, a transformação, essa palavra é muito importante. Imagina o Fábio fazendo dança lá para falar dos 30 anos de academia que ele... Já imaginou quantos seguidores vão aumentar, né, de imediato? Você tá do lado de quem aqui, Thaís? Do seu pertence, seu pertence. Ô, Ricardo, você corta isso aí. Pô, bicho, tá duro, velho. A pessoa vai embora, eu devia ter mandado ela embora na hora que ela falou, cara. Tá porque vendo? Agora ela ficou soltinha, tá? Tá vendo? Então a transformação digital, Felipe, quando a gente fala em transformação, não é meramente fazer o básico ou usar o básico, não. É ter uma amplitude muito maior do uso da tecnologia. A segunda competência importante é a autogestão. Ou seja, eu tenho uma capacidade de gerir o meu negócio, eu vou ter pessoas me ajudando? Vou. Mas eu não posso ser dependente delas. Elas têm que ser apoiadoras e impulsionadoras do meu negócio. O meu negócio tem que estar nas minhas mãos. Eu vou ter pessoas que vão... Eu sei marketing? Não. Tem alguém de marketing que vai me ajudar? Tenho. Tem alguém de planejamento financeiro? Tenho. Só que eu tenho que ter o domínio do meu negócio. Eu autogerir o meu negócio. E aí, dentro de toda essa perspectiva que nós discutimos, para mim é aquilo que está mais sensível hoje na amplitude desse mercado para o médico, que é relacionamento. E relacionamento é com o paciente, é com a sociedade, é com todos os stakeholders, né? São com todas as pessoas que estão envolvidas, é a secretária, todas as pessoas envolvidas nessa operação, nesse negócio. Então, essa concepção do relacionamento, ela é fundamental. Né? E é um relacionamento ativo, proativo, né? Que está dentro de uma concepção de gestão de pessoas mesmo. Como eu vou gerir isso dentro do meu trabalho? Né? Porque antes o médico tinha uma concepção de ficar escondido no seu consultório com uma secretária para barrar e levar o paciente, né? E hoje não. Você vê quantos médicos vão lá na recepção buscar o paciente. Ele vai conduzir ele até a sala dele. É uma gestão de pessoas. Sim. É um relacionamento diferenciado. E com esse advento das IAs, né, que a gente tem visto, uma das questões muito importantes que o médico vai ter que ter na gestão dele é essa gestão de pessoas, gestão de relacionamento. São as soft skills, né? Soft skills, exatamente. Porque o hard skill, que é a parte técnica, se ele não for... Mas se ele não for bom, o mercado já tira ele de cena. Né? Então ele tem que ser Mas bom. Geralmente os médicos são né? Eles são bem preparados. Não tem como sair de uma faculdade de medicina sem uma média positiva aí do hard skills. Né? Então os soft skills, que é essa habilidade de relacionamento, ela vai ser o grande diferencial dele. Porque aqui realmente ele vai solidificar como uma autoridade no mercado. Porque ele está dentro do mercado. Ele está atuando no mercado, não apenas dentro do consultório. Então, quando ele coloca um conteúdo lá no Instagram, ele está contribuindo com a sociedade. Ele está contribuindo com o entendimento do que ele faz. Então, quando a gente discute com médicos a respeito dele começar a ter um Instagram mais ativo, uma rede social mais informativa, conteúdos, como eu disse aqui dessa cardiopediatra, eu fui ler coisas que ela postou, que ela comentou, que ela direcionou, que eu não sabia. Achei muito positivo aquilo que ela está desenvolvendo dentro da rede social dela, entende? Então ela está conversando com a comunidade, com a sociedade, com seus pacientes de uma forma aberta, né? Não de uma forma mais assim, com uma barreira como no passado foi. Né? Então é um novo mundo para o médico. É um novo mercado. É um novo mercado. E eu tenho que entender esse novo mercado. Entende? Então isso vai ser fundamental na minha visão, para que ele entenda, se posicione e conquiste esse novo mercado. Boa. Rapaz, foi profundo hoje, hein? Foi profundo, muito legal. Ô Fábio, muito obrigado, cara, pela entrega, né? Porque essas conversas, principalmente com a experiência que você tem da academia, a experiência que você tem do mercado da área da saúde, já atuando
tanto tempo, né, com esse público, traz uma visão muito cirúrgica do que esse médico pode fazer na prática. Então, é muito bom, o papo flui, cara, é gostoso, né, e leve. Então, muito obrigado, viu, pelo tempo. Eu que agradeço, viu, Felipe? Como sempre, foi um prazer. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Espero que esse nosso papo tenha contribuído para novas ideias, né? Eu gostaria que você, só para finalizar, antes da gente finalizar, se você pudesse deixar um recado para esse médico que está numa indecisão, está ali vendo que tem um caminho que ele está com talvez até medo de adentrar, certo. Ou esse cara que recém-formou, esse médico que recém-formou, às vezes está ali se matando de dar plantão em UPAs, sendo mal remunerado. Olhando para a câmera, fala pro médico, pro coração dele, o que você diria para ele? Primeira coisa, que você escolheu uma profissão nobre. Essa é a primeira questão, né? E a sociedade reconhece isso. A importância do trabalho de um médico. É a primeira questão. A segunda é que se você já é formado, se você já está atuando, você já tem algo muito positivo para ampliar o que você está fazendo. Ou seja, você já passou uma fase importantíssima, que foi a academia, foi o vestibular, foi a academia. Isso tem que gerar para o médico uma confiança muito grande no que ele está fazendo. Porque ser médico, nós sabemos que não é para qualquer um. Ser médico não é apenas uma escolha profissional, mas ser médico é uma missão. E quando eu retomo novamente a pandemia, eu sei o que esse profissional ele contribuiu para a humanidade. Então são fatores que já demonstram para você que é médico, que é médica, que você primeiro escolheu a profissão certa e segundo, que você tem muito ainda a contribuir com a sociedade. Ou seja, acredite no seu potencial. Não deixe o tradicionalismo, não deixe aquilo que o senso comum está fazendo tirar a visão das possibilidades que você tem. Ou seja, seja cada vez mais empreendedor dentro da escolha que você fez. Porque existe um grande mercado, existe uma grande necessidade, eu acredito. Como estou atuando hoje dentro da área da saúde, né, atuando dentro desse contexto da área da saúde, nós estamos extremamente envolvidos com isso e entendendo o quanto ainda é crescente esse mercado para o profissional médico. Me emocionei aqui, cara. Obrigado, viu? Parabéns. Eu falei, know-how, né, cara, que você tem, o seu background aí nessa área, traz muita credibilidade pro que você tá falando. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado mesmo, foi um prazer, né, esse bate-papo aqui. Que bom, agradeço ter contribuído com você e com todos aqueles que estão aí no canal. Valeu, e você também, falei pra você que ia ser chinelada hoje, né? Chinelada com amor, carinho, sabe aquela de pai que quer ver o filho crescer. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. É um prazer ter vocês aqui. Como eu falei, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de acionar o sininho aí para você receber as notificações dos novos episódios e seguir o nosso canal nas mídias sociais, tá bom? E eu não queria deixar esse episódio acabar sem falar do nosso patrocinador, que permite tudo isso aqui acontecer, que é o Grupo Santinoni. Então, se você quiser entender um pouco melhor sobre as suas finanças pessoais, em algum lugar aqui dessa tela vai aparecer um QR Code para você preencher um formulário, para você entender exatamente o que o Grupo Santinoni pode fazer na sua vida e te ajudar, como esses cases aqui que a gente conversa vez por outra aqui desses médicos, tá bom? É um prazer ter você com a gente mais uma vez e até a próxima semana. Tchau!